6h29, seja muito bem-vindo, você que está no YouTube, você que está no TikTok. É um prazer ter você aqui com a gente e quero já te convidar a curtir, comentar, compartilhar, reagir para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre não se acostumar com o problema. Então, o título aqui dessa meditação é Não se acostume com o que já deveria ter ido embora. Deus, Ele faz maravilha nas nossas vidas, mas depende da nossa fé e da nossa disposição em abrir mão daquilo que Ele já tirou. E existem alguns problemas que estão na sua vida, algumas dificuldades, algumas lutas, que já era para você ter ficado livre delas. Mas você se acostumou e achou que era normal. E nós vamos ver isso hoje na palavra de Deus. Quero te convidar, nós vamos ler lá em João capítulo 5. Aleluia! Nós vamos ler João capítulo 5, a partir do verso 1, e a gente vai ver a cura de um enfermo aqui. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Então, nós vamos ver aqui que Jesus ele está entrando num lugar, ele vai para Jerusalém, e ali em Jerusalém, naquela época, hoje só tem ruínas, mas naquela época tinha um tanque que chamava Betesda. E esse tanque tinha 5 pórticos. O que é pórtico? É como se fossem umas varandas em volta. E naquelas varandas, olha aqui, ó, verso 3. Nessas varandas, nestes pórticos, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Glória a Deus. Eu li esse texto todo e a gente agora vai tirar alguns ensinamentos que esse texto traz para mim e para você. Amém? O primeiro ensinamento, primeira questão que eu quero falar aqui é que aquele lugar, o verso 3 diz que tinha uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, tinha todo tipo de doentes ali. Era um lugar triste de se estar, não é verdade? E olha que interessante, Jesus ele entra ali e ele passa no meio de todos aqueles doentes e vai em direção a um só. Ele vai andando e não fala com nenhum. Consegue visualizar? Aquele tanque, um lugar grande, era um tanque de água ali que tinha, e
aquelas varandas em volta e Jesus vai andando. Eu consigo ver até Jesus se desviando de doentes, se passando entre um e outro. E aqueles doentes não sabiam quem que ele era. E Jesus vai passando, 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 até chegar a um doente. Porque naquele tanque de Betesda, de vez em quando, de quando em quando, a Bíblia diz no versículo 4, ela diz que um anjo descia, agitava aquela água, e aí o primeiro que entrasse era curado. Então aqueles doentes ficavam todos em volta, todos atentos. A água se moveu, o primeiro que entrasse era curado. Amém? Consegue visualizar isso? Aqueles homens estavam olhando para a água, esperando o movimento de um anjo. Eles não tinham noção que o próprio Senhor Jesus Cristo estava andando do lado deles. A cura estava do lado. A cura estava desviando deles. A cura estava encostando neles, mas eles não tiveram acesso à cura. É interessante que, se você for ver na palavra de Deus, todo aquele que vai até Jesus Cristo, ele é curado. Mas nesse texto aqui, essas pessoas nem sabiam quem era Jesus. E o mais interessante é que nem aquele homem sabia. Só que Jesus vai em direção a ele. Eu fico pensando, por que Jesus foi em direção àquele homem? Será o que aquele homem falou para Deus? Qual foi o clamor dele? Porque já tinha 38 anos que ele estava doente. Então Jesus está ali, ele vai passando, ele vai andando, todo mundo está olhando para a água e ninguém está vendo Jesus passando ali. Versículo 5 diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus fez. Não parece óbvio que aquele homem queria ser curado? Não parece que é óbvio? Se ele estava ali, ele queria ser curado. Mas é interessante porque a palavra de Deus, ela não tem nenhuma palavra, não existe nenhuma vírgula fora do lugar. Não existe nenhuma palavra inútil na Bíblia. Se Jesus fez essa pergunta, é porque tem um motivo. Ele fala assim: você quer ser curado? E é interessante que, da mesma forma que a pergunta de Jesus ela parece óbvia, a resposta daquele homem também deveria ser uma resposta óbvia. Qual que seria a resposta correta? O que você espera que a pessoa responda? Sim, eu quero ser curado. Mas não foi isso que ele respondeu. Ele disse assim, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Esse homem, ele começa a olhar as circunstâncias. Ele começa a falar: não tem ninguém que me ajuda. E por que o texto, o título da nossa meditação é Não se acostume com o problema? Sabe quanto tempo esse homem estava ali? 38 anos. Eu tenho 38 anos. 38 anos é uma vida. E eu tenho certeza que esse homem já tinha se acostumado, já tinha feito amigos ali, já tinha amigos que tinham chegado, já tinham ido embora. E ele já fazia parte daquele lugar. Ele era como se fosse um objeto de decoração daquele lugar. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque tem um problema na sua vida que você já se acostumou com ele. Você está olhando para ele e você fala: é assim mesmo? Tá tudo bem? Tem tanto tempo que é assim, não vai mudar não. E aí Jesus fala assim: você quer que esse problema mude? E você fala assim: não. Para mudar tem que fazer isso, aquilo, né? Poderia até dar nome a alguns problemas aqui. Talvez você tenha um anseio de prosperar financeiramente. E aí Deus te pergunta: você quer prosperar financeiramente? Aí você fala assim: eu quero, até quero, mas para mim prosperar eu vou ter que largar meu emprego, vou ter que fazer isso, não, vou ter que trabalhar mais. Você começa a olhar as circunstâncias e você esquece do objetivo.
Você olha o problema e você fala assim, tá bom, deixa esse problema aí. Talvez o seu casamento está sendo destruído e você vive uma vida de aparência, um casamento que as pessoas olham e falam assim, nossa, o casamento do fulano ali já tem uns 15 anos que ele está casado, está tudo bem. Só que dentro da sua casa é um inferno. Tem um problema, um demônio dentro da sua casa e você já se acostumou com ele. Tem tanto tempo que ele está ali que você já está acostumado. Você já aprendeu a conviver com isso. Esse homem aqui, eu tenho certeza que alguém levava comida para ele. Não tem como uma pessoa ficar 38 anos sem comer. Eu tenho certeza que ele tinha amigos ali. Tinha pessoas que cuidavam dele, senão ele tinha morrido de fome. Mas ele fala, não tem ninguém que me ponha no tanque. Meu amigo, enquanto você não tomar uma posição e falar assim, essa situação ela vai ser mudada, ela não vai ser mudada. Porque a primeira coisa para você ficar livre desse problema é você se posicionar contra esse problema. É você olhar para a enfermidade que está dentro da sua casa e falar assim, eu não aceito essa enfermidade. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu não posso acomodar aquilo que Jesus Cristo já levou na cruz. Eu não aceito escassez na minha vida, na minha casa. Essa tem que ser a sua posição. Esse é o começo para a mudança. Porque se você se acostuma com isso, eu já vi pessoas que elas se acostumam com a sujeira. Você chega assim, você olha assim, você fala assim, mas não é possível que essa pessoa não está vendo que essas coisas dela estão sujas. Mas a pessoa já se acostumou com aquilo. Os olhos dela já não vê isso mais. Tem pessoas que se acostumam com coisas estragadas. Tem pessoas que têm carros que estão caindo aos pedaços e para ela está tudo bem. Não faz diferença. Se um vidro está quebrado, se uma lanterna está quebrada, não faz diferença. Para ela, faz parte, é só mais um defeito. E ela começa a se acostumar com aquilo. Qual é o problema que você se acostumou com a sua vida? Quanto tempo faz que você se acostumou a viver nessa miséria e nessa desgraça que você está? Qual é? Jesus Cristo está te perguntando, você não quer que essa situação muda? Sabe qual deve ser sua resposta? Eu quero. Você tem que se posicionar. É interessante que o enfermo ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E isso aconteceu quanto tempo? 38 anos. E tem situações que você leva diante de Deus e fala assim, Senhor, eu quero mudar essa situação. Senhor, meu filho está nas drogas. Senhor, o meu casamento está em ruínas. Senhor, eu estou viciado, eu estou num vício aqui. E você fala com Deus. E você clama a Deus. E Deus está te falando assim, você não quer ser mudado? Então você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma posição e não aceitar, não se acostumar com um problema que está na sua cara, que está na sua vida, que está na sua casa, que está no seu casamento. Se posiciona contra esse problema. Se levante e fala assim, aqui não. Existem momentos que você precisa levantar na sua casa e falar assim, Satanás, aqui dentro você não manda. É para você sair agora em nome de Jesus. Isso é um posicionamento. É uma autoridade que você recebeu como igreja de pisar em escorpiões, de pisar na cabeça da serpente e de falar assim, aqui dentro de casa você não manda, é para sair. E aí você pode chegar no seu filho que está viciado em droga e falar assim, espírito imundo, sai da vida do meu filho. Satanás, larga o meu filho. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem. Essa é a posição que você tem em Cristo. Jesus Cristo te deu essa autoridade. Se você não entende isso, lê Filipenses, lê Efésios que você vai ver que Jesus Cristo ele te deu essa autoridade sobre todo espírito imundo. Se o seu casamento não está indo bem, você tem autoridade de se levantar e falar assim, aqui não, Satanás, você não vai pôr a mão aqui não. Sai e não volta mais em nome de Jesus. E aí, Jesus Cristo está ali, e aí Jesus olha para ele e fala assim, a Bíblia não cita o nome dele, né?
Mas olha o que Jesus fala. Jesus não questiona ele. Não fala para ele, não, realmente não tem ninguém. Você quer que eu te ajude? Você quer que eu fique aqui para te ajudar a entrar dentro da água? Não, ele fala assim, levante-se, pegue o seu leito e ande. Toma uma atitude, levanta, rapaz. Apruma o esqueleto. Meu pai falava muito isso quando a gente era criança. Às vezes a gente estava ali dormindo, aquela preguiça, né? E aí meu pai acordava a gente de manhã e ele saía falando, vamos, apruma o esqueleto. E é interessante que Jesus ele fala isso para o homem, levanta. Por que você está deitado ainda? Levanta, toma o seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Essa situação que você está na sua vida, na hora que você tomar uma posição e falar assim, aqui não, ela vai ser mudada. Eu declaro em nome de Jesus que esse problema que está na sua vida, essa doença, essa enfermidade, esse ataque satânico, esse vício, essa pornografia que você não consegue ficar livre dela, eu declaro em nome de Jesus que você vai se posicionar diante dela e vai ficar livre. Você precisa se posicionar. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. 38 anos sem andar. Acho que as pernas dele ele nem imaginou que ele... Eu acho que ele estava ali porque era o lugar que ele estava. Era o lugar que ele tinha. Porque você ficar 38 anos carregando um problema, naquele momento ele levanta, ele começa a andar, e aquele dia era sábado. E por isso, os judeus disseram ao que tinham sido curados. Olha que interessante. Olha aqui que interessante. Um homem estava 38 anos doente, Jesus vem, cura ele. Aí os judeus olham para ele, ao invés de falar assim, nossa, você foi curado, ele fala assim, por que você está carregando leito? Sabe qual é o problema dos religiosos? É que eles olham para você e veem que Deus ele está curando você, que Ele está restaurando você, que Ele está levantando você, que Ele está te prosperando, que Ele está cuidando de você, e eles não olham isso, eles olham assim e falam assim, por que essa pessoa aqui ela está fazendo isso? Que a religião diz que não pode. A minha religião diz que você não pode falar em línguas, por que você está falando em línguas? A minha religião, ela diz que você não tem experiências com Deus. Por que você está falando que tem experiências com Deus sobrenaturais? Os judeus, eles olham para aquele homem e falam assim, por que você está carregando leito? Ao que ele lhes respondeu, olha que interessante. Olha o que ele respondeu. O mesmo que me curou, me disse, pegue o seu leito e ande. E olha a pergunta dos judeus, eles não perguntam quem foi que curou ele, eles perguntam aqui, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Existem coisas que vão acontecer na sua vida que as pessoas não vão entender. Porque elas não têm o mesmo contato que você tem com Deus. Elas vão olhar e vão falar assim, por que você está agindo assim? Só que elas esquecem que Deus te tirou de um lugar de tristeza. Deus te tirou da doença. Deus te tirou do ceticismo. Deus te tirou daquele lugar que você estava triste, que você estava angustiado. Elas estão mais preocupadas naquilo que você está fazendo, que fere a religião dela, do que naquilo que Deus fez na sua vida. Jesus Cristo curou aquele homem. E os judeus eles não estavam nem aí para isso. Eles queriam saber se ele estava carregando o leito ou não. E eles falam, quem é o homem que disse você, pegue o seu leito e ande? E olha que interessante, o versículo 13 mostra que Jesus ele curou aquele homem e saiu dali. E não curou mais ninguém. Olha aqui que interessante. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Se Jesus continua ali, aquelas pessoas iriam querer a cura. E Jesus ia curar todos, porque Jesus ele é a cura. Mas Jesus cura aquele homem e sai daquele lugar. Aleluia. Jesus, ele vai lá onde você está, em direção ao seu problema, e ele vai curar o seu problema. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão à sua volta não querem cura, não querem a cura, não querem o Senhor Jesus. E é por isso que Jesus, às vezes ele vai lá e tira você do meio dos doentes. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas não querem
um relacionamento com o Pai. E é por isso que quando você é curado, quando você é resgatado, você precisa sair desse ambiente. Esse homem, ele não continuou ali. Ele não continuou. Ele ficou 38 anos ali. Mas ele não fica, ele não permanece ali. Porque agora ele não precisava mais estar ali. Quando Deus fizer a obra que Ele vai fazer na sua vida, você precisa entender que você vai ter que mudar o seu ambiente. Você vai ter que sair das pessoas que vão querer te puxar para trás. Querer te trazer de novo. Falar assim, não, vem cá. Você não foi curado, não. Você não era aquele cara que ficava aqui direto? A gente gostava de você aqui. Fica aqui com a gente. E você fala, não, não. O homem que me curou, ele falou para me levantar e andar. E eu vou. E aí, olha que interessante. Mais um ensinamento aqui poderoso para a gente finalizar. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. Aquele homem não estava lá no meio dos doentes mais. Ele já tinha mudado de ambiente. É preciso você entender que enquanto você não mudar seus ambientes, essas coisas vão voltar para a sua vida. É por isso que pessoas, elas tentam largar a bebida, mas não conseguem. Por quê? Porque tem um amigo, um parente, um chegado dela, que de vez em quando vai lá para casa dela e leva uma cervejinha, não tem problema. Deixa, o que tem? Você precisa sair desse ambiente. Ah, mas eu amo tanto essa pessoa. Não tem problema você amar. Mas se está fazendo mal para você e para sua família, abandona, afasta. Sai de perto. É isso que Deus está falando para você. E aí, Jesus encontra ele no templo e diz o seguinte para ele: olha, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O que me leva a entender que aquela situação daquele homem era por causa de um pecado. A situação dele, ele ficar 38 anos enfermo, é porque lá atrás ele cometeu um pecado. E isso levou ele naquele lugar. E aí Jesus está falando assim, você foi curado, não foi? Então, apruma sua vida, não peque mais, continua andando na minha presença, porque senão você vai voltar para onde você estava. Deus, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te levanta, Ele te, sabe, Ele te prospera, mas Ele fala assim, continua na minha presença, porque se você sair da minha presença, você volta lá para onde você estava. Você não quer voltar, porque nós não somos dos que retrocedem, nós estamos indo para frente, adiante. Não olha para trás, porque pode ser que se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Olha para frente. Você tem os dois olhos para frente, você tem os dois pés para frente. Então, vai para frente. Não fica olhando para trás, não. Ah, mas o fulano não quer vir. Não, essa é responsabilidade sua. Você é responsável por você e pela sua família. Se o fulano ou ciclano ou beltrano não quer vir, não tem problema. Ore por eles, mas não fique agarrado neles. Mude os ambientes. Abandone, se posicione contra esse problema. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui. Glória a Deus. Uma live poderosa dessa, você precisa deixar um comentário aí, deixar uma curtida, alguma coisa, reage. Dá um glória a Deus, encaminha essa live para alguém, encaminha esse vídeo para alguém, para que alguém também seja liberto. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra tão poderosa, Senhor. Pai, existem pessoas aqui que têm problemas na vida delas, que já fazem tanto tempo que elas já se acostumaram com esses problemas. Em o nome de Jesus, eu dou uma ordem a todo espírito imundo que tem aprisionado a mente, o coração, a saúde, a prosperidade dessas pessoas, que eles saiam agora em nome de Jesus e que essa pessoa possa se posicionar, possa se levantar contra esse problema e falar, aqui não mais. Pai, traga mudança, traga restauração, traga cura, traga libertação na alma nessa vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que a família dela possa sentir e possa olhar e ver a mudança que o Senhor está fazendo. Que ela seja liberta, que ela seja curada e que ela possa andar para frente em direção ao objetivo que é a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã nós voltamos mais uma vez às 6h29.